Então, por favor, levanta uma salva de palmas para a nossa pregadora de hoje, Fernanda. Amém. Boa noite, gente. Vocês estão felizes? Com fome de Deus? Ele é lindo, né? Precioso. Queria fazer uma oração com você. Pedir para você fechar os seus olhos. Espírito, nós te desejamos. Nós te amamos. O nosso desejo é pelo Senhor. O nosso desejo é pelo Teu coração. Deus, nós oramos, Senhor Jesus, que o Senhor possa nos ferir, Deus. Continua tomando todo o espaço do nosso coração. O Senhor é o motivo, o Senhor é a razão, o Senhor é o nosso deleite. As nossas riquezas estão em Ti. O Senhor é tudo que nós desejamos. Todos os olhos estão no Senhor. Toma, Senhor Jesus, o nosso coração, nos faz te amar mais. Nos faz te amar mais, Cordeiro de Deus. Como nós te amamos, Cordeiro. Se concentre na presença do Senhor. Ele tem tão mais para nós. Ele tem tão mais para tomar o nosso coração. E muitas vezes a gente se porta na presença como se a gente já estivesse panturrados. Ou aquilo que Deus, a gente fala como se aquilo que Deus tinha para hoje era aquilo. Mas existem águas muito mais profundas na presença do Senhor. Por isso eu oro, Senhor Jesus, nos provoca, Deus, uma nova fome, Senhor Jesus. Mais sede pelo Senhor. Mais amor pelo Senhor. Nós te amamos, Cordeiro. Nós te amamos no nome de Jesus. Amém. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em João 3. Irmãos, nós precisamos entender que Deus não precisa de grandes homens. Deus não precisa de grandes mulheres. O que Deus deseja são corações de homens e mulheres que o amem, que queiram andar com Deus. Andar com o Senhor, perseguir o coração do Senhor. Deus não precisa de grandes mulheres, de grandes homens. Deus não precisa de grandes feitos. A verdade é que Deus não está interessado naquilo que a gente sabe fazer. Pouco importa aquilo que a gente sabe fazer. Deus não está nem aí para o que a gente sabe fazer. Porque tudo o que tange o ministério e tudo o que é necessário de recurso, de talento, tudo é o Espírito. É o Espírito que age, é o Espírito em nós. E às vezes a gente se respalda na nossa espiritualidade, na nossa busca por Deus, dos grandes feitos, do que a gente tem que fazer, do que a gente tem que performar, o que a gente precisa apresentar como resultado. Quando a palavra ela diz que desde o início o Senhor busca uma coisa. Desde o início, Deus busca uma coisa. A unidade, assim como o Pai é um com o Filho. O coração do pecador conquistado por um Deus encarnado. É isso que Deus deseja.
E às vezes a gente fica preocupado com muitas coisas, buscando muitas coisas, e se esquecendo exatamente daquilo que é o principal: Deus. Querer Deus, desejar Deus, buscar Deus. Nós estamos sendo provocados hoje e a gente precisa responder a isso. Eu não vou pregar uma outra coisa, eu vou continuar falando a mesma coisa que o Espírito já está falando desde o início. Falar a mesma coisa e afirmar a mesma coisa. Deus chama homens e mulheres para andar com Ele. Deus quer andar conosco. Deus quer ser o nosso tudo, a nossa razão, o motivo do nosso sofrimento e da nossa alegria, as nossas lágrimas, a lógica. Ele quer ser exatamente tudo isso. E todas as outras coisas a respeito de ministério, a respeito de avamento, a respeito das missões, tudo sai de um único lugar: homens que andam com Deus. Nós precisamos entender isso, irmãos, porque toda a vida cristã se baseia nessa única coisa: andar com Deus como amigo. Todos esses homens que a gente vê na história, Abraão, Moisés, todos eles foram encontrados e foram levados para um lugar de intimidade, como quem anda com um amigo. E esse é o desejo de Deus, sempre foi o desejo de Deus e sempre vai continuar sendo o motivo pelo qual a gente busca, pelo qual a gente ora, pelo qual é o que? Intimidade com Deus. Poder ouvir a sua voz, poder saber o que Deus pensa, poder saber como Ele se sente, poder perceber Deus aonde Ele está, o que Ele está fazendo, o como Ele se movimenta, o como Ele toca, o como Ele ama as pessoas, pelo que Ele chora, quais são as dores que estão no coração dEle. É por isso, esse tem que ser o motivo das nossas reuniões. Esse que tem que ser o motivo do nosso discipulado, esse que tem que ser o motivo das nossas pregações, esse que tem que ser o motivo pelo qual a gente alcança e a gente abandona tudo para pregar o Evangelho, porque Deus Santo, que não precisa de nada nem ninguém, veio encarnado, o próprio Deus se fez maldição, porque Ele deseja uma coisa: ser um com aqueles que o rejeitaram, ser um com homens e mulheres que são frutos do pó. Esse é o desejo de Deus. Deus procura por amigos. Queria que você fechasse o seu olho agora. Coloca a sua mente na pessoa de Jesus, em quem Ele é lindo, digno, precioso, maravilhoso Ele é. Porque Ele fez tudo o que Ele fez. Rei dos reis e Senhor dos senhores, porque Ele deixou a sua glória, porque Ele veio encarnado e tabernaculou entre os seus, porque Ele fez o que Ele fez, porque Ele deseja um povo que é seu, exclusivamente seu, dedicado a Ele. Olhe para mim. Deus quer você de forma violenta, desesperada. Tudo que Ele fez, tudo que o Senhor fez na história e tudo aquilo que o Senhor vai fazer mostra e aponta para uma única coisa. Antes da gente ler isso, abre comigo em Apocalipse 21.
Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha o versículo 22. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário era o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. O final da história mostra o desejo de Deus satisfeito, o seu plano satisfeito. Qual é o plano de Deus satisfeito? E Ele habitará com os seres humanos. E eles serão o seu povo, e Ele será o seu Deus. Esse é o desejo. É intimidade. Esse é o desejo. O Senhor procura por amigos, homens que queiram abandonar tudo simplesmente porque o amam, simplesmente porque querem conhecer o seu coração, simplesmente porque entenderam o que faz um rei usar de toda a sua riqueza, de tudo que está ao seu dispor para conquistar o seu desejo. Nós vemos na história os grandes reis, grandes homens que tinham tudo ao seu dispor: riquezas, homens, servos, ouro, prata. E quando eles tinham um desejo no seu coração, eles usavam tudo aquilo que estava a dispor deles para que eles tivessem aquilo que o seu coração deseja. E eu te pergunto, o que o Rei dos Reis quer? O que ele quis? Com toda a sua glória, com toda a sua riqueza, com majestade e soberania, totalmente prostrados aos pés daquele que é o único digno de toda a glória e toda a honra. Ele tinha um desejo. Qual o desejo? Um povo. Qual o desejo? O coração do pecador. Qual o desejo? O coração de homens e mulheres que o rejeitaram. Esse é o desejo do Rei dos Reis. E a história nos mostra: ele vai ter aquilo que ele deseja. Ele vai ter um povo que é seu, exclusivamente seu, totalmente. Deus te ama de forma violenta. Deus te ama de forma zelosa, e Ele não vai te dividir com nada nem ninguém. Esse é o desejo de Deus, e Ele vai ter aquilo que Ele deseja. Amém? Amém? Amém. Gente, essa é a boa notícia. A boa notícia é essa: que esse Rei nos ama dessa forma, dessa maneira, e que Ele abriu o caminho. Homem nenhum poderia chegar lá se ele não decidisse se revelar aos homens. Eu só estou abrindo aqui para a gente continuar indo, mergulhando exatamente naquilo que o Espírito está manifestando, sobre a gente responder à fome desse Deus encarnado. Amém? Sabe por quê? Porque senão a gente só vai de culto em culto. Aí você sai daqui e você fala assim: nossa, que culto forte. Mas o culto forte, ele não te muda, porque você não está afim. Você não está afim de que Deus provoque a sua vida ao ponto de, na sua rotina, isso ser manifestado, da sua vida encarnar essa mensagem que você ouve. A gente precisa chegar a um tempo, uma situação onde, quando você estiver completamente derramado
ao Senhor nos cultos, você falar assim: Deus me provoca e muda o meu coração, porque eu não quero sair dessa porta e dizer e só me lembrar: nossa, como foi lindo aquilo que Deus fez, mas eu continuo sem fome, eu continuo sem desejo por Deus. Meus irmãos, nós precisamos nos preparar, sermos maduros, homens maduros, mulheres maduras. Existe uma profecia sobre o Brasil, amém? Um grande celeiro de missionários. Existe um favor sobre o Brasil. Nós temos tido a oportunidade de viajar por muitos lugares e ver Deus fazendo coisas em muitos lugares. Mas a Leti sabe, cara, aquilo que Deus tem feito no Brasil não se parece com nada do que a gente já viu Deus derramar em outros lugares. É porque o Brasil é o favorito? Não, é porque nós somos escolhidos para algo em um tempo específico. E aí o que nós vamos fazer? Como que nós vamos responder a isso? Existe responsabilidade. O Espírito não é derramado só para a gente curtir e falar assim: nossa, que culto forte! Culto forte! Não, é Deus preparando o seu povo para o seu governo, para o domínio do Filho, que virá reinar e governar sobre toda a língua, toda a raça e toda a nação. Isso exige de nós compreensão de um tempo de responsabilidade. Responsabilidade da gente se derramar no Senhor. E se a sua vida de oração estiver morta, você olhar e falar: Filho de Deus, tem compaixão de mim e me provoca, muda a minha vida, porque eu quero que o Senhor conte comigo para aquilo que o Senhor está fazendo. Porque só saber não nos torna nada. Só saber que o Senhor vai usar o Brasil como celeiro de missionários não nos torna pessoas que o Senhor vai contar individualmente. Saber que Deus procura por amigos não me torna amigo de Deus. Saber que o Senhor está com seus olhos passando sobre toda a terra, procurando aqueles que queiram ouvir o que Ele tem para dizer, só saber não me torna. Nós precisamos engajar com aquilo que Ele nos mostra, engajar com o seu coração. João 3, versículo 28. Versículo 27. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não for lhe dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o escuta. Se alegra muito por causa da sua voz, da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Qual é a alegria do amigo do noivo? Ouvir a Deus, ouvir a sua voz. Nós precisamos calibrar os nossos ouvidos para que a gente escute o que Ele está falando sobre esse tempo. O que Deus está dizendo, o que Ele vai fazer. Quem está disposto a ouvir quais são os próximos passos? Quem está disposto a gastar noites, madrugadas, a jejuar? Sabe o que falta na nossa geração? Jejuar de saudade. Por que você está jejuando? Porque eu estou com saudade. Porque eu estou com fome de Deus. Porque eu quero que Ele olhe para mim e Ele me chame para andar com Ele, assim como Enoque andou, assim como Abraão andou, assim como Moisés andou. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Porque eu quero Deus.
Por que você está fazendo o que você está fazendo? Porque eu quero me tornar amigo do seu coração. Não, mas tudo que a gente faz é exatamente por todas as outras questões. Por ministério, por reputação, por dinheiro. E eu não falo só pelo dinheiro por ganância, mas crente que corre atrás e fica ansioso, que a vida é correr, a vida não pode parar, porque cada um tem o seu corre, eu tenho boleto para pagar, e aí isso se torna o objetivo da sua vida. E aí o nosso coração, se nós pegamos o nosso coração e o coração de um ímpio, são as mesmas preocupações. A mesma preocupação. Os mesmos desejos. Então nós fomos salvos para algo, nós fomos salvos por esse homem que precisa ser o nosso tudo, o nosso sustento. E aí a nossa preocupação, eu não estou falando contra a vida ordinária, mas eu estou falando que essa tem sido a maior estratégia. A vida ordinária te engolindo, a sua rotina te engolindo, sem você perceber. A vida ordinária e as demandas da vida ordinária te engolindo. E aí quando nós olhamos para os discípulos conversando com o amor da nossa alma, dizendo: ei, olhe, levante os olhos, os campos estão brancos, estão prontos para a colheita, mas faltam trabalhadores. Por que faltam trabalhadores? Porque eles foram chamados, mas eles se apaixonaram por essa vida. Faltam trabalhadores porque eles foram chamados, mas eles se distraíram por essa vida. Eles correm por todas as coisas, mas eles não entendem a glória e o privilégio. A glória e o privilégio que João Batista está falando. Ei, eu descobri. Quem é esse homem, João Batista? Por direito de família, ele poderia comer das melhores carnes do templo, vinha de uma família sacerdotal, podia ter as melhores vestes, mas porque ele ouviu, a alegria do amigo do noivo é ouvir a sua voz, porque ele ouviu algo de Deus. Ele foi ferido, e uma testemunha não pode mudar aquilo que viu e ouviu do Senhor. Uma testemunha não pode desver aquilo que testemunhou. E você vê esse homem abandonando tudo e todas as coisas. Ele não ouviu uma mensagem e disse: olha, ei pessoal, eu escutei alguma coisa da parte de Deus. Existe lá uma voz que clama algo no deserto. Não, João Batista sabia que a palavra denunciava o seu efeito. João Batista foi anunciar sobre o caminho, no caminho. Uma mensagem que era encarnada na vida de João Batista. Tendo tudo e todas as coisas, ele falou: eu descobri uma coisa. Eu descobri uma verdadeira alegria. Eu posso me tornar amigo de Deus. Eu descobri um tesouro. Esse Deus procura por amigos, e Ele conta seus segredos, e Ele fala sobre os desígnios do seu coração. Ele é tão cheio de beleza, tão cheio de verdade, cheio de glória, e Ele quer compartilhar conosco aquilo que Ele está fazendo. Vocês entendem a glória disso? É muito simples essa palavra. Só que o problema é que a gente acha que a gente sabe demais. Tudo a gente já sabe, tudo a gente já aprendeu.
E é como se nós tivéssemos o nosso... Você consegue se lembrar do seu primeiro encontro com o Senhor? Amém? Lembra agora como que era a sua vida antes. Quem você era, os seus ideais, os seus desejos, pelas coisas que você corria. Nós, completamente petulantes, com os nossos próprios desígnios do nosso coração. Porque eu sou assim, essa é a minha vida. E de repente esses olhos nos olharam. E tudo que tinha sentido parou de ter sentido. E eu sei que foi assim com vocês também. Quando aqueles olhos me olharam pela primeira vez, eu não sabia, eu não tinha nem um vislumbre do que ia ser a minha vida. Mas eu olhava para aquele homem e falava: eu preciso te seguir. Eu preciso te seguir, eu preciso te olhar. Eu preciso ver o que você está fazendo. Qual que é a vida de Deus? Me ensina, me mostra, me fala, me ensina, eu quero aprender. E todos nós olhávamos para Jesus como um homem que tinha todas as respostas. Eu não sei para onde Ele vai me levar, mas eu sinto isso, a urgência de que eu preciso desesperadamente segui-lo. E aí nós temos esse encontro e o Senhor, o Espírito, vai nos ensinando sobre a vida de Deus. E é como se fosse assim: vem cá, Leti, você. Nós temos um encontro com o Senhor. E Ele e aqui, nesse espelho, que é isso que Tiago fala, daquele que olha e que se atenta e persevera na palavra. Ele, o espelho, que pode nos ler, nos mostrando quem nós somos, tirando todos os sofismas, tudo aquilo que a gente está buscando, que é perda de tempo, e Ele nos constrange. Mas é como se nós olhássemos isso, Ele fosse nos ensinando, e aí daqui a pouco a gente começa a pegar o jeito da coisa. A gente começa a pegar o jeito da vida de Deus. E aí você olha e você fala: nossa, daqui eu sou bom nisso. Eu peguei o jeito desse negócio. Esse negócio de ser crente, nossa, me dá uma... Cara, nossa, é uma alegria nova, um consolo. Isso toca nos meus sentidos, nas minhas afeições. E aí, nós olhamos para o Senhor. E assim como o Tiago diz, aquele que olha, se atenta, mas esquece daquilo que viu. E é como se você olhasse para Jesus: obrigado por tudo aquilo que você me ensinou. Obrigado pela vida que você me deu. Obrigado por tudo que você fez. Eu aprendi as coisas mais preciosas, um novo estilo de vida. Mas pode deixar que daqui eu vou sozinho. Porque nós ficamos tão acostumados com a vida de Deus, que aí você perde o sentido qual foi a glória que nós fomos inseridos, a glória que nós fomos enxertados. E aí a vida de Deus, ela passa a ser ministério. A vida de Deus passa a ser o quanto que você fala, e as pessoas falam: nossa, como essa pessoa é espiritual, nossa, que revelação. E aí a gente se acostuma a fazer as coisas, a gente se acostuma com a vida de Deus, e a gente não ficou craque na vida de Deus, que a gente faz a vida de Deus e vive a vida de Deus sem Deus. Por quê? Porque Deus não está nem aí para o que você aprendeu a fazer. Não é sobre isso, não é sobre o que a gente sabe fazer. Deus encarnado veio para um povo, para que esse povo seja seu, chamado para o seu coração, para a intimidade. Por isso que ele diz: a alegria do amigo do noivo é fazer não sei o que lá. A alegria do amigo do noivo é performar, tarará. A alegria do amigo do noivo é fazer não sei o que.
Não é sobre fazer, porque quando você aprende a fazer, fica fácil. Você aprende a ministrar, fica fácil. Você aprende a discipular, fica fácil. Você aprende a falar, a pregar de um jeito, fica fácil. Por isso que aquela mensagem em Mateus tem que nos fazer tremer na base. De pessoas que foram até a porta do templo, juraram de pé junto, que eram amigos na intimidade, porque faziam: ah, mas em teu nome em teu nome eu fiz, em teu nome em teu nome eu vi o seu poder sobre nós, eu vi o seu poder fluir através de mim, eu vi, você estava no meio das nossas reuniões. Ele diz: aparta-te de mim, porque eu nunca vos conheci. O nosso coração precisa voltar em arrependimento. A única coisa que importa, Ele que importa, Ele que importa. Não é a sua viagem missionária, porque se na sua viagem missionária você vai falar o quê? Você vai falar para essa gente o quê? O que você vai falar para eles se nos seus olhos não existe mais paixão pela mensagem que você está pregando? Você vai falar o que para essas pessoas? Se você achar um saco, tem que ficar 1 hora do seu dia para ler a Bíblia, porque isso é mais um checklist para a sua consciência do que a glória de homens pecadores terem acesso a um coração do Deus Santo. Você acha que Deus vai contar com a gente porque a gente levantou o nosso sapatinho no descende? Deus não tá nem aí para os seus destaques de bandeira do Instagram. Deus quer homens que o amem. Homens que o amem. Homens que entendem a glória de descobrirem que esse Deus, com toda a sua glória, com toda a sua beleza, cheio de graça e de verdade, arde em desejo violento e ciumento pelo coração do pecador. Isso precisa mudar a nossa vida para sempre. Isso precisa mexer com a nossa estrutura. A alegria do amigo do noivo é poder ouvir a Deus. Que grande mistério, que grande beleza, que grande glória, Deus querer falar comigo. Fez tudo o que fez para falar com você. Fez tudo o que fez para falar com você. Que amor é esse? Que Deus é esse escandaloso que fez tudo o que fez por amigos, com tudo que Ele tem, tudo que Ele é, fez o que fez. Deus Santo, que diz: haja luz, então a luz se fez, que deu nome a todas as estrelas, que consegue contar. Quem foi que contou a areia do mundo com a concha das suas mãos? Esse Deus que mede os céus com a ponta dos seus dedos, que os trovões e relâmpagos se colocam na sua presença e perguntam: a que hora devemos tocar? Esse
esse santo e perfeito se fez maldição para que você pudesse ter acesso ao que ele pensa, ao que ele sente. Que rei faria isso? Quem faria isso? O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o escuta, se alegra muito por causa da sua voz. Essa tem que ser a sua alegria. A nossa alegria, o júbilo, o sucesso, poder ouvir a voz de Deus. Deus querer compartilhar comigo o seu coração, os seus planos. O que nós fizemos para merecer tamanha glória? Nada. Abre comigo em Gênesis 18. Precioso Cordeiro de Deus. Nós te amamos, Cordeiro. Nós te amamos. O Senhor é tão mais valioso do que todas as coisas. É digno do nosso sofrimento. Nenhum sacrifício se compara ao privilégio de andar com você. Nos apaixona verdadeiramente, Cordeiro. Precioso, lindo. Gênesis 18 diz: o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e olhou. Eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles e prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este teu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Trarei um pouco de comida para que se refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Abraão estava vivendo a vida dele. De repente, quando Abraão olha no horizonte, eis que haviam 3 homens à porta da sua tenda. Qual que é a resposta de Abraão? A resposta de Abraão é pronta. Ele não titubeia. A resposta de Abraão é rápida. Quando ele vê o acontecimento desses homens parados na porta da sua tenda, Abraão corre, se prostra e diz: Senhor, se eu puder obter favor diante de ti, peço que você fique um pouco com esse teu servo. Esse precisa ser o nosso coração. Abraão tem uma resposta rápida, porque Abraão andava com Deus. Abraão estava sendo provocado pelo Senhor nesse relacionamento, ao ponto de repente, no maior calor do dia, na vida ordinária, esse homem para na
porta da tenda de Abraão. Abraão não titubeia, independente do que ele estiver fazendo. Ele veio parar na porta da minha tenda. O que esse Deus quer? Abraão corre, se joga e diz: se eu puder obter favor, diante de todas as coisas que eu posso pedir, se eu puder obter favor, eu te peço, fica mais um pouco. Você veio à porta da minha tenda, fica mais um pouco. Esse é o pedido de Abraão. E nós vamos ver que esse é o início da promessa que Deus dá para esse homem. Todos conhecem Abraão como o homem que teve o milagre, a grande promessa, o filho da promessa, que depois o Senhor pede para que Abraão mate esse filho da promessa. Nós conhecemos essa história de cor e salteado. Mas você já se perguntou por que ele não titubeou quando o Senhor, depois de ter prometido e dado a promessa, ele fala: agora você vai me dar o que eu te dei. Esses homens que recebem essa glória de terem essa interação com Deus, de que não é que Deus estava pedindo alguma coisa que era distração na vida de Abraão. Ele não estava pedindo para que ele se fizesse de coisas que o deixavam distante. Não, era ele pedindo para Abraão aquilo que Deus deu. É você chegar num novo nível, ao ponto de você chegar e entregar aquilo que Deus te deu. Não é nem aquilo que te faz distante, porque a sua resposta já está rápida. A sua resposta está rápida. Porque muitas vezes nós estamos no nível de que no maior calor do dia, nós olhamos para a tenda e o Senhor está à porta da nossa tenda. Agora não. Agora não. Eu preciso correr pelo meu. A vida não para. Eu tenho minhas obrigações, eu tenho os meus compromissos. Se nós não conseguimos abandonar nem na vida ordinária, para poder olhar o privilégio do próprio Deus, o que Ele quer? Que Ele veio parar na porta da tenda de Abraão, num dia ordinário. O que Ele quer? Ele está buscando pelo quê? Para que nós possamos viver a glória de entregarmos até aquilo que Ele mesmo nos deu. Por isso que a resposta de Abraão é rápida em sacrificar Isaac. Porque quando era a respeito de ter comunhão com o Senhor, Abraão entendia. E nós vamos ver aqui nos versículos seguintes, lá a partir do versículo 10, que o Senhor fala: certamente voltarei a você daqui 1 ano, e Sara, sua mulher, dará luz a um filho. E aí Sara escuta, ela ri. Deus fala: você riu. Ela disse: não ri, você riu, mas você vai ficar grávida. E nós conhecemos essa interação. Você vê Abraão dando um pio nessa conversa. Você não vê Abraão falando nada na grande promessa da vida de Abraão. Abraão só testemunha a conversa de Deus e Sara na grande promessa da vida de Abraão. Abraão estava como? Se eu puder obter um favor, fica mais um pouco. Eu imagino Abraão, ele não dá um pio nessa conversa, como se Deus estivesse falando com Sara: eu vou dar um filho, vai ser o filho da promessa. E Abraão tivesse assim: você veio à porta da minha tenda,
você veio à porta da minha tenda. E nos versículos seguintes, versículo 18, não, peraí que eu não estou enxergando, 16, 16. Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles. Esse é o coração de um homem que entende o privilégio de ser amigo de Deus. Abraão não sabia o que é que esses homens vieram fazer. O que é que eles estavam? Qual era o desígnio, o desejo do coração desses homens? Ele não sabia o que é que o Senhor... Mas ele veio parar na porta da minha tenda. Abraão sendo provocado pelo próprio Deus. E Abraão ia com eles. Vocês não... Eu ia com eles independente. Para onde era, quanto tempo era, com quem era. Abraão ia com eles. Eu não vou soltar a barra da sua veste. Você me provocou. Você me provocou. Você veio à porta da minha tenda. Então Abraão ia com eles. Aonde o Senhor, ele ia com eles e não os deixava. E Abraão ia com eles para os encaminhar. Versículo 17. Gente, essa é a glória do Evangelho. Essa é a boa notícia. Olha a glória e o privilégio pela qual nós somos inseridos. Versículo 17, o Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou prestes a fazer? Será que eu devo esconder do meu amigo o que estou prestes a fazer? Quem somos nós para que o Senhor se pergunte? Quem somos nós? Deus não precisa da nossa opinião para nada, da sua decisão para nada, mas a sua palavra diz: eis que o Senhor não faz nada sem antes compartilhar com os seus santos, porque esse é o desejo de Deus. Homens que caminham como amigos na intimidade, que conversam com Ele como seus amigos, que estão dispostos a abandonar tudo, porque o Senhor parou na porta da tenda deles. Nós precisamos ser completamente provocados por isso, irmãos. Isso que nós vivemos aqui hoje, tão precioso, isso daqui não pode sair da nossa boca depois como um culto forte da conferência. Não, ele é tão mais, ele é tão mais, tão precioso, e ele deseja nos tornar assim como Enoque. Quem foi Enoque? O que ele fez? Ele fez o quê? Grandes ministérios, grandes pregações, sinais, maravilhas. Gênesis diz: e Enoque andou com Deus, e ele já não era, pois Deus o tomou para si. O que Enoque fez? Descobriu o segredo do privilégio. Homens podem caminhar com Deus como seus amigos. O que Enoque fez? Andou com Deus. Pelo que você está correndo? Você está correndo pelo quê? Você está gastando a sua vida com o quê? Se Deus busca por amigos, por que então que nós não estamos gastando toda a nossa força para nos tornarmos isso?
todo o tempo que a gente tiver, toda a energia, tudo, toda a nossa afeição, tudo tornado em um único objetivo. Eu quero caminhar com Deus, ser amigo do seu coração, poder ouvir a sua voz. Esse é o desejo do Senhor. E a gente precisa resolver em prontidão as questões do nosso coração. Precisamos discernir os tempos. Existe um favor de Deus sobre o Brasil. Mas por quê? Existe um mover sobre o Brasil, para quê? As nossas reuniões estão sendo gloriosas, estamos sendo capacitados, derramando o seu Espírito, para quê? A palavra nos diz em Mateus 24, gente, prestem atenção, estejam com o ouvido de vocês calibrado, e seja com o coração de vocês calibrado, alinhado, porque vai chegar um tempo que vocês serão odiados por todas as nações, por todas as nações. E às vezes a gente fica embriagado, dormente, com o favor que Deus tem derramado sobre o Brasil, achando que é brincadeira, que é oba-oba. Deus te chamou para algo, Deus te chamou para alguma coisa. Você não foi salvo só para Jesus melhorar a sua vida. Porque às vezes a gente age como se fosse isso. Quando eu preciso de consolo, eu tenho um consolo. Quando eu preciso de uma mão, o Senhor me dá a sua mão. Quando eu preciso de algo, é sempre para pedir, sempre para isso, para aquilo. Jesus não entrou na sua vida para melhorar a sua vida ordinária. Ele nos salvou para se tornar tudo. Ele nos salvou para que fôssemos inseridos naquilo que Ele está fazendo. Eu sinto de falar um pouco mais sobre isso. Eu sei que você pode estar cansado. E eu sei que você pode estar irritado. Essa menina não para de gritar. Não tem problema, é só não me chamar mais. Mas eu vou continuar falando isso. Sabe por quê? Porque, cara, a gente fica olhando porque Deus está fazendo, e as nossas conferências e os nossos cultos, e a gente não está entendendo. A gente não está compreendendo porque Deus está derramando o seu favor sobre o Brasil. A gente acha que Ele está derramando o seu favor para culto forte. Não, o Senhor está capacitando a sua noiva, capacitando a sua igreja, mostrando para aqueles que estão dispostos ao maior calor do dia não titubear quando Ele chegar. O que esse Deus quer nos provocando, parando a porta da nossa tenda? Deus parou na porta da nossa tenda hoje. O que Ele quer? Por que você não pergunta? Por que você não quer saber o que Ele tem para dizer? Porque nós queremos o resultado da intimidade. A gente quer tudo que a intimidade pode trazer como resultado, menos a intimidade por ela mesma. Eu prefiro me escandalizar com a liderança de Jesus hoje, para que Ele me molde e me quebre em tudo que eu preciso ser quebrada, do que eu não reconhecer a sua voz nos últimos dias. É gracioso aquilo que nós vivemos. É lindo
aquilo que nós vivemos. E isso precisa provocar envergadura espiritual, maturidade espiritual. Parar de ser crente mimizento, frouxo. Minha vida de oração é inexistente. Resolva. Mas eu não tenho tempo. Gente, pelo amor de Deus. A gente tem tempo para o WhatsApp, tem tempo para o entretenimento, tem tempo para tudo que é porcaria. É melhor admitir que você não quer. É melhor admitir que eu não estou afim. E eu me colocar nesse lugar de graças a Deus que ninguém é faminto por si mesmo. Nem a sua fome é mérito seu. Então sabe o que a gente faz? Você pega a sua carne e subjuga esse lugar e fala: Deus, eu não quero, então me faz querer. Eu não tenho fome, então me torna faminto. Eu tô cego e não tô te ouvindo, então arranca a cera dos meus ouvidos, sacode a minha estrutura, muda a minha rotina, arranca tudo, mas pelo teu amor eu te peço, me faz te ouvir, me faz te perceber, me faz faminto. Meus amigos, esse Deus, Ele tanto deseja algo que Ele faz tudo sozinho. Tão zeloso, ciumento, violento no seu desejo. Eu vou ter aquilo que eu quero. Eu quero um povo exclusivamente meu. Que nós podemos ir até o Senhor e dizer: eu não tenho fome de você. Então faz aquilo que só você pode fazer. E o Senhor vem e cativa o nosso coração. Nós não temos amor, mas Ele vem e Ele nos ama. E nós vamos e respondemos ao amor que Ele mesmo nos deu. A gente devolve a fome que Ele mesmo deu. A gente só devolve a sede que Ele mesmo provocou. A única coisa que a gente precisa é ser sincero e honesto. Se você quer que Deus mude, então para com essa inércia. Para de ir culto e falar: Deus não está interessado, Deus não está fazendo. O próprio Deus veio encarnado, deixou a sua glória. O próprio Deus teve que se sujeitar aos cuidados da sua própria criação, por causa do amor que Ele tem pelo coração do pecador. Esse Deus que não precisa de nada nem ninguém, teve que se sujeitar a ser amamentado por uma mulher. Ele não conseguia segurar o próprio peso da sua cabeça. O seu desejo o provocou a precisar de uma mulher segurar o seu pescoço. Esse Deus teve que chorar pelo seu alimento, se sujeitar a uma mulher para entender a sua fome, dar de comer. Esse Deus teve que aprender a andar. Esse Deus teve que aprender a falar. Porque o seu desejo é violento. O seu desejo é ousado, ciumento. E o que Ele deseja? Habitar entre os seres humanos. Ser chamado Deus deles. E eles serão o seu povo. E Ele será o seu Deus. Esse é o desejo do Senhor. Então não é por falta do desejo de Deus ou interesse de Deus.
a gente se sujeitar a esse lugar. Ministério de louvor pode subir, por favor. É se sujeitar a esse lugar. Deus está parado à porta da nossa tenda. O que nós vamos fazer? Qual vai ser a nossa resposta? Deus procura por amigos. Esse Deus procura por amigos. Isso precisa mudar a sua vida. Isso precisa mudar a nossa vida. Ao ponto de você olhar para os seus últimos dias e você falar assim: assim como aqueles homens descobriram, eu descobri o segredo. Ele deseja amigos que andem com Ele. E mesmo Ele sabendo toda a minha podridão, mesmo Ele sabendo de todas as minhas fraquezas, mesmo Ele sabendo de toda a minha incapacidade, a minha capacidade de amar a Deus da maneira como Ele exigiu ser amado. Já parou para pensar nisso? O Senhor olhou e falou: eu quero que você me ame com toda a sua alma, com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, sabendo que Ele estava pedindo algo impossível para os homens. Eu não consigo te amar assim. Eu sei, você vai precisar de mim para que você me ame. Você vai precisar vir até mim para que eu te torne fiel, para que eu te torne amável, para que eu te torne faminto, para que eu te torne sedento. Irmãos, o que eu estou falando para você é que em toda a história, tudo que eu falei, Deus faz tudo isso. Nos deixa completamente sem desculpas para não perseguir esse lugar. Eu não tenho fome, não tem problema, pede que Ele vai dar. Eu não tenho sede por Deus, não tem problema, Ele é cheio de graça, tão lindo, que nos dá um coração que o deseja. É assim que o Senhor se exibe na sua glória, tomando o coração de homens que nunca o amariam, que o rejeitaram, e diz: eu vou te tornar obcecado por quem eu sou. Nós cantamos aquela música Maranata, que a gente diz: nunca mais haverá dor. Por que nunca mais haverá dor? Porque a alegria das nações, a alegria de todos os povos estará no Filho. Todos os povos vão olhar para Ele e dizer: você é a nossa riqueza, a nossa alegria. Por isso não haverá mais pranto, nem dor, nem choro, nem lágrimas, porque a alegria de todos os povos estará nele. Eu sei que você precisa das coisas naturais desse mundo. Então Deus o sabe da mesma forma. Para de fazer a sua vida ser só você ir para o trabalho, você chegar em casa cansado, e você não ter um mínimo de energia para você conseguir falar com Deus, e você fazer acreditar na mentira: eu estou fazendo isso porque eu tenho que pagar a conta, porque eu tenho que correr pelo meu, eu tenho que ser responsável e eu tenho que fazer isso. Para de acreditar nessa mentira. Para de acreditar nessa mentira.
Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como ele veste os lírios dos campos. Você está me dizendo que o problema da sua intimidade com Deus é a falta de dinheiro? É a preocupação pelo dinheiro? Olha para o dono, o rei do mundo, do ouro e da prata. Olha na face dele e diz que esse é o problema. Olha para ele e diz que o problema da sua falta de intimidade é a preocupação com o boleto que vai vencer. Olha para ele e diz que é porque você não tem tempo. Precisamos ter maturidade para assumir, para sermos honestos com a nossa apatia, sermos honestos com a nossa decadência e olharmos para Ele, assim como no primeiro dia. Eu não sei o que vai ser do meu amanhã, mas tão somente uma coisa importa: eu preciso desesperadamente te seguir. Me ensina a viver. Me ensina a viver. E não importa se você tem 30, 20, quantos anos de caminhada for. Precisamos admitir a nossa falência e olhar e falar assim: Senhor, me perdoa. Meu amigo, me perdoa. Me ensina de novo, como na primeira vez, a viver, a te amar. E amanhã me ensina de novo. E depois de amanhã me ensina de novo. E de novo. E me ensina outra vez. E outra vez. E outra vez. Só não me deixa enganado nas próprias mentiras e desculpas que estão me retendo de caminhar, de trilhar esse caminho de glória. Deus sendo amigo dos homens. Deus sendo amigo dos homens. Queria que você se colocasse de pé no seu lugar. Esse lugar está disponível para nós. E é uma estrada que a gente precisa percorrer, entendendo que vai exigir, não vai exigir pouco, vai exigir tudo. Tudo. Não é fácil, mas não existe nenhuma outra vida igual a essa. Não existe nenhuma outra vida igual a essa. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno de todas as coisas. Eu sou recém-casada. Eu e meu esposo, já quando noivos, a gente orava e eu falava: Deus, eu entrego o fruto do meu ventre para sofrer por amor ao Senhor. Eu entrego o fruto do meu ventre para que eles tenham a glória de serem chamados seus amigos. Eu olhar para os meus pais e falar: papai, mamãe, a vida que eu escolhi, vocês às vezes vão ter que segurar o coração de vocês em dor, cortado, dilacerado. Se o Senhor me levar para qualquer lugar e eu tiver que passar fome e você se alegrar. A gente começou a criar essa coisa patética de dizer que existe um evangelho radical. Não existe evangelho radical, existe o evangelho. Existe o evangelho. Independente se você não foi chamado para você abandonar tudo, para você ir pregar a um povo não alcançado, você precisa ter um coração de martírio, tanto quanto eu estou disposto a morrer a qualquer hora do dia, na hora mais quente do dia, se ele vier à porta da minha tenda, ao maior calor do dia, se ele vier à porta da minha tenda, eu vou me ajoelhar e dizer: se eu puder obter favor.
Se eu puder obter favor, fica um pouco com esse teu servo. Nós fomos chamados para essa glória. Deus está te chamando para essa glória. Caminha comigo. Anda comigo. Deixa eu te contar os meus segredos. Deixa eu te contar o que eu estou prestes a fazer em Lauro de Freitas. Será que existe alguém que quer ouvir aquilo que eu estou prestes a fazer? Será que existe alguém que esteja presente como está o amigo do noivo? Eu não estou distraído. A hora que ele quiser falar, eu estou atento. Queria que você fechasse seus olhos agora. Eu acho que depois do momento que a gente viveu aqui à tarde, eu não vou precisar ficar implorando, fazendo força para que você faça aquilo que o Espírito já está tocando no seu coração para fazer. De entregar o seu coração, de realinhar as coisas, recalcular a rota. Ele é digno. Comece a entregar o seu coração ao Senhor, dizendo: Deus, me torna um amigo do seu coração. Me torna um amigo do seu coração. Feche os seus olhos. Vamos, comece a orar ao Senhor. Não precisa ficar olhando para mim, esperando a música começar, ou esperar um momento específico para começar. Ele está à porta da sua tenda. Ele está à porta da sua tenda. Aonde estão os amigos do noivo? Aonde estão aqueles que estão dispostos a ficar com as mãos calejadas, os pés cansados, decidido por uma só coisa, por um só desejo? Senhor, nos torna seus amigos. Senhor, nos torna seus amigos. Nunca é só um culto. Nunca é só um culto. Mas você pode sair daqui só dizendo que isso daqui foi um culto forte, ou mais uma sessão, ou mais uma noite. Não. Ele é digno. Ele é cheio de graça e verdade. Precioso como Ele é, lindo como Ele é, digno de tudo. Comece a entregar o seu coração agora ao Senhor. Nós te amamos e te desejamos, Espírito. Nós te amamos, Espírito. Deus, eu oro, Senhor, enche os corações com desejo pelo Senhor. Enche os corações com desejo pelo Senhor. Muda a nossa vida. Muda a nossa vida, Senhor. Isso é mais do que suficiente para que o Senhor tenha a nossa resposta. Nós te desejamos, Senhor. Nós te desejamos. Nós te desejamos.